Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite, pessoal. E o relato de hoje é do Sr. Luiz. E esse acontecimento foi no ano de 2002, na cidade de Itajubá, que fica no interior do estado de Minas Gerais. E nessa época ele tinha 39 anos. Agora então, vamos para o relato. Bem, pessoal, eu vou contar o que aconteceu comigo e foi uma das coisas mais incríveis e assustadoras que eu vi e passei até hoje em minha vida. E quando lembro do que eu vi, eu ainda fico muito assustado. E a história que eu passei com essa criatura começa assim. Certo dia, por volta das 2 horas da madrugada, eu saí para fumar na garagem da minha casa. E enquanto eu estava ali fumando, eu comecei a ouvir uns latidos de cachorros, ali por perto de um terreno baldio que tinha na minha rua. Mas eu nem liguei e aproveitei naquele horário e peguei os lixos da minha casa e saí pelo portão até a calçada, para colocar os lixos na lixeira. E parei e fiquei olhando na direção daquele terreno baldio, que por ali era um local bem escuro mesmo. Mas enquanto eu olhava por ali, eu via que os cachorros ainda continuavam a latir ali dentro. Mas de repente, eu vi um mendigo sair correndo de dentro do terreno baldio e desceu pela minha rua em frente da minha casa. E estava correndo na maior velocidade. Eu fiquei assustado com a ação daquele morador de rua, porque do jeito que ele passou por aqui, parecia que estava fugindo de algo. Mas a minha ação de ver aquela cena é que eu fechei o portão de casa. E fiquei olhando de canto e escondido para ver se ouvia alguma coisa estranha, ou do que aquele mendigo estava fugindo. Mas logo eu vi 2 cachorros saindo daquele terreno e vindo para o meio da rua latindo em direção de alguma coisa que estava ali naquele terreno baldio. Mas eu fiquei de olho porque eu queria saber o que estava acontecendo por ali. E nessa hora eu tive uma surpresa. Eu vi um cachorro muito grande saindo do terreno baldio e correndo atrás dos cachorros que estavam latindo para ele. E eu observei que era uma criatura estranha. E eu não conseguia identificar que tipo de animal era aquele. E essa criatura veio até perto do meu portão correndo atrás daqueles cachorros. E como para mim era só um animal, eu fiquei ali na frente de casa para ver melhor que tipo de criatura era aquela. Mas eu percebi que essa fera me viu também e foi se esconder atrás de um arbusto que tinha do outro lado da calçada. Eu achei estranho a ação desse bicho, porque eu entendi que ele não queria que eu conseguisse vê-lo. Eu achei isso uma coisa muito inteligente desse animal, e aquilo fazia uns grunhidos e rosnados bem grossos para mim. Mas os cachorros ainda continuavam latindo para ele do outro lado da rua. E o que eu fiz nessa hora foi que eu peguei um pedaço de tijolo e taquei naquele arbusto, para acertar naquele animal. E logo aquela fera começou a rosnar mais alto e mais forte. Parecia que ficou bem irritado mesmo. E essa criatura, nesse momento, se levantou e ficou em pé, como se fosse um homem. Aí eu levei um baita susto de ver aquele ser, porque para mim era um lobisomem. Porque essa criatura tinha um corpo parecido com a de um homem, mas a cabeça era meio parecida com a de um cachorro. E o que dava mais medo daquela criatura eram os seus olhos, que tinham uma cor bem amarelada, que parecia até 2 luzes acesas. E eu fiquei assustado de ver aquilo, porque nunca passou pela minha cabeça de ver um lobisomem em minha frente. E essa criatura, como tinha me visto, e começou a vir andando em direção do meu portão. Nesse momento eu nem esperei. Na hora eu fechei o meu portão e corri para dentro da minha casa, e logo tranquei rapidamente a minha porta. Mas em seguida eu já olhei pela fresta da janela, para ver se aquele monstro ainda estava por ali na frente da minha residência. Mas enquanto eu olhava aquela criatura,
E logo eu vi já os dois cachorros bem bravos, e estavam latindo novamente para aquela criatura. E esse lobisomem, já irritado com os latidos dos cães, ele saiu fora da frente da minha residência. Mas eu continuei a ficar ali de vigia, porque eu não sabia se aquela criatura ainda estava rondando por ali por perto. E por isso eu não me arrisquei em dormir nesse dia. E também eu fui olhar às vezes pela janela dos quartos, mas ainda bem que esse bicho não entrou na minha casa. Mas eu estava com uma vontade de chamar a polícia. Mas como era um lobisomem o meu problema, também seria muito perigoso deixar uma criatura dessas rondando pelo local, porque ele poderia pegar qualquer pessoa que estivesse andando na rua naquela hora. Aí então eu tomei a decisão e acabei ligando para a polícia. Mas falei, o que tinha aparecido aqui na minha rua era tipo de uma onça ou uma pantera negra, e que estava atacando os cachorros do bairro. Mas o fato é que passou-se horas, e logo amanheceu o dia, e nada da polícia chegar. E pela minha sorte, ainda bem que o lobisomem eu não vi mais nesse dia. Mas depois disso tudo, quando amanheceu, eu fui trabalhar sem dormir. E quando eu voltei do meu trabalho, eu fiquei sabendo que alguns bombeiros estavam atrás de algum animal felino pelas matas, mas não acharam nada, e ninguém sabia nada sobre esse assunto. E também me disseram que esses bombeiros veio até a minha casa para saber mais informação durante o dia, mas naquele horário eu não estava lá. O fato é que eu sabia o que eu vi, mas deixei essa história no gelo, para ver o que acontecia dali para frente, se esse lobisomem aparecia ou não outra vez pela minha região. Mas acontece que nessa época, quando chegava a parte da noite, eu fechava a minha casa inteira para poder dormir. E às vezes eu até ficava olhando pela janela em direção da rua, só de medo desse lobisomem voltar. Mas ainda bem, com os dias passando, não aconteceu mais nada. Eu notei que não vi mais aquele morador de rua que correu da criatura naquele dia da madrugada. E eu vou falar mais uma coisa também, que eu fiquei meio paranoico com essa história toda, porque quando aparecia alguém que eu nunca tinha visto pelo meu bairro, eu já ficava desconfiado dessa pessoa. E também eu fiquei pensando como os cachorros são amigos dos homens. Porque aquele morador de rua que tinha fugido do lobisomem, ele tinha uma tenda ali naquele terreno baldio, aonde ele dormia junto com seus cachorros. E eu acho até que se não fosse os cachorros dele, aquele morador de rua teria sido atacado pela fera. E também eu só queria ver esse morador de rua novamente, para ele confirmar se ele viu mesmo o lobisomem que eu vi naquela madrugada. Ou também saber alguma outra possível informação que eu pudesse saber dessa criatura. Mas acontece que passou-se alguns meses depois desse acontecimento comigo. E logo eu vi em um jornal da minha cidade que em uma região vizinha daqui, os policiais teriam matado 2 lobos-guarás. E um dos 2 lobos foi mandado queimar porque tinha uma doença rara. Assim eles disseram para a imprensa. E para a doença desse animal não espalhar, eles tiveram que queimar essa criatura. E o outro lobo morreu a tiros da polícia mesmo. Mas essa história eu não acreditei. E eu acho que tem a ver com o lobisomem que eu vi. E a imprensa da cidade com certeza estava escondendo mais alguma coisa disso tudo. Porque essa história de queimar o corpo de um dos lobos, eu já fiquei desconfiado dessa parte da história, que as mídias daquela região estavam explicando. Bem pessoal, o fato é que ainda eu tenho lembranças daquele lobisomem que eu vi. E não vou mais esquecer daquela madrugada assustadora que passei com essa criatura. E o mendigo que eu vi correndo do lobisomem, eu também não vi mais ele em nenhum canto da minha cidade. E eu não sei dizer o que aconteceu com ele. Bom pessoal, esse foi o meu relato. Boa noite. Bem pessoal, se você gostou do relato, dê um like e se inscreva.